Boa noite, amada linda Igreja do Senhor. Boa noite, internauta. Se tiver algum visitante entre nós, seja bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus, sinta-se à vontade na casa do nosso Deus. Teria como ligar a luz aqui do meio? Está um pouco escuro aqui em cima. Aí, pegou. Obrigado. Boa noite, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Sinta-se à vontade na presença do nosso Deus. Depois desses lindos e gloriosos louvores, vamos para a mensagem. O tema dessa noite, semeadores do Evangelho. Nesse mês de dezembro, a Jucade não teve uma série de mensagens, foram mensagens distintas e Deus tem falado conosco através de cada uma delas. Creio que falará profundamente aos nossos corações aqui nessa noite, assim como já tem falado. Depois desses louvores tremendos, vamos começar a pregação. E antes de iniciarmos, peço para que o nosso pastor Afrânio faça uma oração. Te bendizemos, Deus vivo, pelo privilégio que nos permite que tenhamos para que nos reunamos. E aqui congregados, Pai, já desenvolvemos os 5 minutos de oração, já tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. E agora capacita-nos, Senhor, para que tenhamos a plena convicção de que vamos viver essa palavra e que temos essa palavra como norte em nossas vidas. E com certeza já ungiste o teu servo, ministro Lucas André, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo, para que nos transmita a tua palavra. E nós, receptivos, aguardaremos em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, meu pastor. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 28. Vamos ler uma porção do texto conhecidíssima por toda a igreja, uma porção do texto que a igreja já conhece bem. Abramos a palavra de Deus em Mateus, no seu capítulo 28. Nós vamos ler dos versículos 18 a 20. Mateus 28, dos versículos de 18 a 20. Passo a ler. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com todos vocês até o fim dos tempos. A porção do texto que acabamos de ler é conhecida, é intitulada como a Grande Comissão. Em algumas Bíblias você vai encontrar esse título antes do verso 16, e é essa porção do texto que nós vamos abordar na mensagem de hoje com o tema Semeadores do Evangelho. Antes de entrarmos na porção do texto já lida, nós precisamos contextualizar qual é o cenário que Jesus passa a essa mensagem e para quem Jesus direciona essa mensagem. O contexto, se nós voltarmos um pouco no texto, fica claro que esse cenário ocorre após a ressurreição de Jesus. A grande comissão é passada após a ressurreição de Jesus. Depois da vitória de Cristo Jesus na cruz, depois da vitória de Cristo na cruz do Calvário, ele se reúne com os seus discípulos na Galileia, ele se encontra com seus discípulos ali na região da Galileia, e ali ele passa a grande comissão para eles. Ele passa, em algumas versões, você vai encontrar também a grande atribuição, trazendo já uma clareza do que seria a comissão para aqueles que não entendem. Então, ali Jesus passa para os seus discípulos a grande comissão, a grande atribuição. Após a sua ressurreição, ele passa para aqueles que estavam com ele durante todo o seu ministério, essa comissão e essa atribuição. E é sobre essa grande comissão que nós vamos tratar essa noite. A grande comissão, nós vamos trabalhá-la através de 5 perguntas, 5 questionamentos que poderiam surgir na nossa cabeça, e são através desses questionamentos que nós vamos trabalhar a mensagem de hoje. O primeiro questionamento, que fica muito claro quando nós visualizamos o contexto, é: a quem a grande comissão foi confiada? A quem Jesus confiou essa missão? A quem Jesus confiou essa atribuição? Como já foi relatado aqui, Jesus confia essa atribuição, Jesus confia essa comissão aos seus discípulos. Discípulos esses que antes mesmo de receberem essa comissão, esse chamado para fazer, receberam um chamado para ser discípulos de
Jesus. Nós temos em nossas vidas um chamado para fazer, um chamado ministerial, um chamado para agir ministerialmente. Mas antes de recebermos o nosso chamado ministerial, antes de recebermos o nosso chamado para fazer, nós precisamos compreender o nosso chamado de ser. E quando eu falo chamado de ser, é o chamado de sermos discípulos de Deus, para nós fazermos qualquer coisa relacionada ao reino de Deus, para nós fazermos qualquer obra ministerial, para nós fazermos qualquer atribuição. Quando é relacionada com o reino de Deus, nós precisamos inicialmente ter o chamado de ser em nossas vidas, o chamado de ser discípulo, o chamado de ser santo, o chamado de ser separado. Nós também temos em nossas vidas o chamado de fazer. E nós temos não apenas a oportunidade de servir a Deus, mas nós temos a responsabilidade de servir a Deus. Mas antes dessa responsabilidade, antes dessa oportunidade que nós temos, nós devemos ter a convicção e a consciência do nosso chamado para sermos discípulos de Deus, para sermos discípulos de Jesus, para sermos santos, para sermos separados. Antes do chamado para fazer, antes do chamado para exercer os ministérios, esses homens, esses discípulos receberam há tempos atrás de Jesus o chamado para ser seu discípulo. Jesus chamou-lhes, siga-me, e eles começaram a seguir Jesus e acompanharam Jesus durante toda a sua jornada ministerial. E após eles aceitarem o chamado para ser discípulo, Jesus dá um chamado para eles começarem a fazer e a operar. Então, quando nós recebemos o chamado de ser discípulos, nós vamos começar a fazer as obras e agir por intermédio do Evangelho, mas jamais podemos fazer as obras sem antes ter a santificação, a separação e a consciência de que nós somos discípulos, porque o fazer a obra sem ser discípulo é algo incompleto. Não existe eu querer fazer a obra sem ser santo, sem ter uma vida de santidade, sem ter uma vida íntegra e reta perante a palavra de Deus. Hoje em dia, se nós formos fazer uma pesquisa Brasil afora, está na moda ser crente, está na moda ser crente entre aspas, né? Está na moda ser evangélico. E se nós formos fazer uma pesquisa, nós vamos encontrar um mar de gente, uma multidão de pessoas que se considera crente, que se considera evangélico. Mas, infelizmente, para alerta da nossa geração, é um mar de gente com apenas um palmo de profundidade quando o assunto é o reino de Deus. Nós precisamos entender que antes de fazer a obra, nós precisamos ser discípulos. Antes de semear o evangelho, nós precisamos ter o evangelho em nossas vidas. Antes de querer ser operoso, nós precisamos ser santos e separados, porque é a partir da obra de Deus em nossas vidas que nós vamos conseguir alcançar outras vidas. Nós estamos vivendo em uma geração que quer fazer sem ser, quer fazer a obra sem ser discípulo, quer fazer a obra sem ser santo. Nós estamos vivendo numa geração que quer dar sem ter, quer dar o amor quando nem ela mesma recebeu o amor, quer dar alegria quando nem ela mesma tem alegria, quer dar a paz quando nem ela mesma recebeu a paz. Antes de nós darmos, nós temos que ter essa convicção em nossos corações. Nós vivemos, infelizmente, uma geração que quer mostrar sem viver. Uma geração que quer publicar, que quer caçar like, que quer caçar seguidores, quer mostrar o que está fazendo, mas, infelizmente, é uma geração que quer viver de fachada, que quer viver de falsas notícias, que quer viver de falsas aparências, quando, na verdade, a palavra de Deus nos chama a ser discípulos, a sermos santos, a sermos separados. Antes mesmo de realizarmos qualquer missão, qualquer atribuição, qualquer comissão, qualquer ministério, qualquer exercício no reino, nós precisamos ser discípulos, nós precisamos ser santos, nós precisamos ser separados. Amém? O segundo questionamento que o texto pode nos trazer é quem concede essa comissão. E é muito claro, assim como para quem a comissão é confiada, é muito claro quem a concede, quem a ordena, e esse é Jesus. Jesus fala no versículo 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, Jesus, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, é quem nos confia, é quem nos concede essa comissão. Jesus detém toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é aquele que venceu a morte.
Jesus é aquele que pagou o escrito de dívida que havia sobre as nossas vidas. Jesus é aquele que nos transportou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Jesus é aquele que nos chama para ser santos, para sermos separados e para segui-lo. Jesus é aquele que mudou a nossa história e ele nos ordena, ele nos comissiona, ele nos passa uma missão e nós devemos seguir, nós devemos obedecer, nós devemos ouvir aquilo que Jesus está nos falando. Se Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra, nada mais digno de que nós ouvirmos e obedecermos a ordem que ele está nos passando. Se Jesus é Deus, 100% homem, 100% Deus, é aquele que criou os céus, a terra, o universo, tudo que na terra há, nada mais justo do que nós ouvirmos a ordem que Jesus nos passa através dessa grande comissão. Jesus nos ordena, Jesus nos comissiona, ele nos passa uma tarefa, ele nos passa uma atribuição. E nós, como seus discípulos, e nós, como seus servos, e nós, como seus filhos, devemos seguir. E o terceiro questionamento que nós podemos trazer à tona é: qual a ordem de Jesus? E a ordem está expressa no versículo 19, Jesus falando: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, a palavra de Deus nos fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então Jesus ordena os seus discípulos para que eles vão mundo afora, vão e façam mais discípulos. Jesus ordena os seus discípulos, Jesus ordena os seus seguidores, Jesus nos ordena a ministrar, a pregar e a espalhar o seu evangelho, a espalhar e a propagar a sua palavra. E nós podemos fazer isso de diversas formas e de formas diferentes, de acordo com a personalidade de cada um. Tem pessoas que fazem isso com os pés e vão ministrando a palavra de Deus. Tem pessoas que fazem isso com os joelhos que se dobram e oram por aqueles que fazem essa atribuição. E tem pessoas que fazem isso com mãos que ofertam por conta dessas missões. Então, cada um de nós vai exercer essa grande comissão de maneira diferente. Deus vai usar uns para irem até esses locais, Deus vai usar um para orarem por aqueles que vão nesses locais, e Deus vai usar outros para ofertarem e manterem a obra nesses locais. Cada um de nós será usado de forma diferente. O importante é nós nos permitirmos sermos usados para a glória de Deus. O importante é nós entendermos que essa grande comissão não foi apenas para os discípulos daquela época, mas se estende até os dias de hoje. Essa grande comissão se estende para a igreja, se estende para os discípulos de Jesus que estão reunidos aqui neste lugar. E nós, cada um com a sua forma, cada um com a sua característica, cada um com o seu modo de agir, deve exercê-la, deve praticá-la. Nós fazemos isso com os pés que vão, com os joelhos que se dobram, com as mãos que ofertam, mas principalmente nós fazemos isso com o nosso testemunho, com as nossas vidas. Quando nós recebemos o evangelho em nossas vidas, quando nós recebemos essa palavra em nossos corações, quando a semente de Deus germina em nossos corações, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo agindo em nossa vida, ele gera o fruto do Espírito. Então, uma vez que nós recebemos essa mensagem, nós vamos começar a frutificar, nós vamos começar a dar frutos, e as pessoas ao nosso redor vão ver aqueles frutos, e curiosamente ou não, dentro de cada fruto contém a semente da árvore plantada. Então, quando nós começamos a frutificar, quando nós começamos a dar o fruto do Espírito Santo, as pessoas ao nosso redor começam a ver os frutos, começam a provar dos frutos, e ali, com o nosso modo de falar, com o nosso modo de agir, com o nosso modo de pensar, sendo diferente do modo como o mundo opera, as pessoas começam a notar a diferença, começam a perceber a diferença e vão provando do fruto. E quando elas provam do fruto, uma semente é lançada, uma semente é ministrada. Às vezes a sua forma de falar, a sua forma de olhar, a sua forma de agir, a sua forma de se comportar é como você ministra ali o evangelho para alguém que está do seu lado, para alguém que está no seu cotidiano, para alguém que está na sua rotina. Então, nós realmente podemos e devemos fazer isso através do nosso testemunho, através da nossa vida, através do nosso dia a dia.
O quarto questionamento que nós temos quando nós lemos o texto é onde essa ordem deve ser cumprida. E Jesus fala, vão. Então, nós entendemos que é em todo o mundo. Eles vão sair dali e vão cumprir essa ordem em todo o mundo, em todas as nações. Quando Jesus fala em todas as nações, ele não está excluindo nação nenhuma. Então, é em todas as nações, é no Brasil, aí vamos segmentando mais, é no Amazonas, é em Manaus, é na sua casa, é na sua escola, é no seu trabalho, é nos ambientes cotidianos em que você opera. Muitas vezes nós escutamos pessoas falando, eu não vejo a hora de conseguir viajar para a África e pregar o evangelho. Mas essa espécie de pessoa não prega o evangelho para aquela pessoa que está sentada do seu lado no trabalho. Então nós não precisamos esperar uma grande viagem missionária, um grande evento missionário, um grande dispor missionário. Nós podemos fazer isso na nossa casa, com os nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho, com os nossos colegas de trabalho, na nossa escola, com os nossos colegas de escola, na faculdade, em Manaus, no Amazonas, no Brasil, e até mesmo se Deus nos confiar em outras nações. Nós podemos fazer isso em qualquer ambiente onde Deus venha nos confiar. O campo missionário que Deus confiou para mim e para você pode ser a minha casa, pode ser a sua casa, pode ser o meu trabalho, pode ser o seu trabalho, como pode ser outro país, como pode ser outra nação. Mas independente do campo missionário confiado para as nossas vidas, a ordem é a mesma. Vão e façam discípulos. Se Deus te ordenou para que você faça discípulo na sua casa, é na sua casa que você vai cumprir essa ordem. Se Deus ordenou que você faça discípulo no seu trabalho, é no seu trabalho que você vai cumprir essa ordem. Se Deus te direcionar para um outro país, é em outro país que você vai cumprir essa ordem. Mas independente do campo missionário confiado a você, independente do campo missionário confiado a nós, nós precisamos cumprir a grande comissão passada a Deus por nós. O quinto questionamento que nós podemos tirar desse texto é: por que devemos cumprir a grande comissão? E além de ser uma ordem expressa de Jesus, só isso já seria o suficiente para fazer com que eu e que você, com que nós cumpramos essa ordem. Além de ser uma ordem expressa de Jesus, além de ser uma ordem expressa do Senhor, um outro ponto que nós podemos analisar é que nós devemos cumpri-la a fim de compartilhar com outras pessoas aquilo que outrora já foi compartilhado com nossas vidas, aquilo que outrora já foi nos dado. Cada um de nós, em algum momento, já esteve do outro lado da moeda, já esteve precisando do evangelho, já esteve num tremandal de lama, já esteve perdido. E graças a Deus, Deus utilizou alguma vida para nos alcançar. Deus utilizou alguém para nos alcançar. Deus utilizou algum ministro para tocar em nossas vidas através da sua palavra. Então, da mesma forma como eu, como você, como nós, fomos tocados e ministrados através da vida de alguém, nós devemos compartilhar aquilo que já foi nos dado. Nós devemos compartilhar o evangelho. Nós devemos compartilhar essa boa notícia. Abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5. Mateus 5. Nós vamos ler do versos 13 a 16 com o nosso ministro Yuri. Mateus 5, de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumie a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Obrigado, ministro Yuri. A porção do texto lida pelo ministro Yuri, Jesus fala que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Assim como outrora, outras pessoas que já eram sal foram utilizadas para salgar as nossas vidas, nós temos que salgar a vida dos outros. Assim como outrora, pessoas que já estavam na luz iluminaram as nossas vidas, nós precisamos iluminar a vida dos outros. A vida que depende da sua grande comissão pode ser a vida de um parente, pode ser a vida de um amigo, pode ser a vida de um colega de trabalho,
pode ser a vida de um chefe, ou pode ser a vida de um estranho que você não conhece. Mas, de qualquer forma, nós precisamos compartilhar essa boa notícia que nos alcançou. Nós precisamos compartilhar o evangelho que nos alcançou e que nos tocou e que nos transformou. Esse evangelho que mudou a nossa vida, esse evangelho que mudou a nossa história, deve ser propagado, deve ser divulgado, deve ser ministrado, deve ser semeado. Por isso Jesus nos ordena: vão e façam discípulos, para que nós venhamos verdadeiramente cumprir o nosso chamado, ministrar o evangelho, ministrar a palavra de Deus. Não importando, como já foi falado, onde é o seu campo missionário, não importando onde é o campo missionário confiado a você, você deve ministrar a palavra de Deus, você deve ministrar a palavra do Senhor, você deve semear o evangelho. O importante e o cerne da grande comissão é pregar a palavra de Deus, é propagar a palavra, é compartilhar o evangelho. Nós precisamos testemunhar o evangelho de Deus. Nós precisamos ser embaixadores de Cristo na terra. Nós precisamos, com o nosso modo de agir, com o nosso modo de pensar, com o nosso modo de falar, com o nosso modo de tratar as pessoas ao nosso redor, mostrar que nós somos diferentes, mostrar que nós somos o sal da terra, mostrar que nós somos a luz do mundo, mostrar que nós somos verdadeiros discípulos de Deus, mostrar que nós estamos aptos a cumprir aquilo que Jesus confiou em nossas vidas. Devemos resplandecer a luz de Cristo perante uma geração completamente corrupta, perante uma geração completamente corrompida. Como já foi falado, hoje, infelizmente, muitas pessoas corrompem o evangelho, muitas pessoas acabam profanando o que é santo, e nós devemos nos levantar, nos posicionar, porque aquilo que é certo continua sendo certo, aquilo que é errado continua sendo errado. Não podemos jamais nos curvar ao que o mundo tenta obrigar com que nós venhamos a seguir, mas nós devemos nos posicionar como sal da terra e luz do mundo. Nós devemos verdadeiramente deixar a luz de Cristo resplandecer através das nossas vidas. Nós devemos verdadeiramente deixar com que Cristo ilumine o mundo através das nossas vidas. Eu, você, nós somos as ferramentas usadas por Cristo para mudar o mundo. Nós somos as ferramentas utilizadas por Cristo para propagar o evangelho. Então, não importando como ou onde nós vamos fazer isso, nós devemos fazer. Que venhamos verdadeiramente a semear e a propagar o evangelho. Essa foi a palavra que Jesus colocou em meu coração. Chamo o ministério de louvor.